Cara, tudo isso daí, toda essa sujeira, todo esse teatro bizarro aí, cara, isso não tem conserto, tem? Então, a gente trabalha, zela para que tenha, né? Mesmo os autores que eu estava citando, porque outro dia eu citei duas crônicas do Lima Barreto, ele tem outras que são mais famosas, mas eu peguei umas do baú. Eles estavam lá dando o diagnóstico da realidade, né, daquilo que acontecia, na esperança também de melhorar, né? Você expressa para ter consciência do problema e para ver quais são as ferramentas que podem ser desenvolvidas. Agora, mesmo para fazer isso, você entra num debate público em que existem as claques dos bandidos, né? As claques dos corruptos, dos lavadores de dinheiro, dos amigos de pessoas que acabam blindando esse pessoal. Então, eles vêm com muita desinformação, tentando bagunçar tudo. A gente faz o trabalho de diagnosticar, de expressar, de cobrar, exigir providência. E é preciso haver sempre uma pressão popular. Eu estava até lembrando hoje, em alguma conversa que eu tive, que o Ricardo Lewandowski foi flagrado na época do Mensalão, dizendo a imprensa está com a faca no nosso pescoço, a ordem era para aliviar e tal. Você vê, porque tem articulação política do bastidor. Mas eles, quando estão pressionados, quando você tem o holofote em cima e tal, é mais difícil. Aí eles tentam adiar, deixar para um momento em que as pessoas estão preocupadas com outra coisa, e aí eles vão passando a boiada deles. E o que aconteceu é que, como o Bolsonaro ele sequestrou um pouco dessa bandeira anticorrupção durante a corrida eleitoral, e boa parte ali do eleitorado que votou nele acabou cultuando demais a personalidade dele e não quis aceitar que ele estava sabotando esse combate à corrupção. Então, o apelo popular, a pressão popular, para que essa sabotagem não tivesse sucesso, ela diminuiu, né? Porque uma turma na esquerda que passa pano para os casos envolvendo Lula, para os casos envolvendo José Dirceu, toda essa turma, ela já não era muito mobilizada. Só que você tinha, em 2018, uma força contrária, antenada, uma comoção nacional em torno do assunto. Aí começa a todo mundo querer esvaziar, demonizar aqueles que investigaram, etc., e isso vai se deteriorando, minguando, né, sumindo. Agora você tem a possibilidade de uma terceira via recuperar na arena política aquilo que a gente está falando há muito tempo no debate público, que é a mesma coisa, no fundo, do que o Jair Bolsonaro fez em 2018. Ele pegou aquilo que nós estávamos falando sobre determinadas questões. E agora você precisa de uma pessoa que, ao contrário do Jair Bolsonaro, tenha condições de levar à prática essa visão, né? Esse diagnóstico da realidade. Porque, assim, as pessoas das claques, como eu chamo, governistas ou lulistas e tal, elas fingem que não estão acontecendo e as coisas são evidentes. Você aponta etapa por etapa e vai e tem a consequência. Está acontecendo tudo aquilo que a gente estava mostrando que ia acontecer. Sim. A impunidade geral, todo mundo se safando. O Gilmar Mendes, por exemplo, engavetou lá o caso do quadrilhão do PP, engavetou antes de colocar em julgamento. PP é o partido do Arthur Lira, que é o líder, o presidente da Câmara, apoiado pelo Jair Bolsonaro, do Ricardo Barros, do Ciro Nogueira. O Ricardo Barros nem estava nesse caso, era mais Arthur Lira, Ciro Nogueira e outros. E aí ele esperou o Celso de Mello se aposentar para ele pautar, porque ele achava que o Celso de Mello ia votar contra o interesse dele, então ele esperou o Cássio Nunes Marques, indicado pelo Jair Bolsonaro, ganhar a vaga na segunda turma do Supremo, e na segunda turma, que é para onde ele foi, para ele já ter a maioria garantida e aí pautar aquele caso. E o Cássio Nunes Marques foi indicado pelo Jair Bolsonaro, mas é apadrinhado pelo Ciro Nogueira. Você tem a declaração de 2019 do Ciro Nogueira, dizendo assim, que queria o conterrâneo dele, né, porque é do Piauí também, em algum tribunal superior, STJ, o STF, agora vai e tal, e ele ganhou o bilhete premiado, foi para a mais alta corte do país. Chegou lá, o que ele fez? Ele aliviou a barra do Ciro Nogueira, do padrinho dele, daquele que declarava publicamente que queria o Cássio Nunes Marques lá. E aí foi arquivado o inquérito do quadrilhão do PP, que era a ala do PP, que atuava na Petrobras, no esquema de corrupção da Petrobras. Qual que é a influência do Ciro Nogueira com o Bolsonaro? Por que ele consegue fazer com que o aliado político dele ganhe uma posição tão influente como o STF? Por que o Bolsonaro fez isso justamente pro Ciro Nogueira?
Bom, primeiro que o Bolsonaro é um deles, né? A gente não pode separar, que é isso que o bolsonarismo tenta fazer muitas vezes, como se é preciso atender e tal. Não, é um deles. 30 o anos know-how ali, né? de rachadinha, 30 anos ali. Ele era do PP. Outro dia, a gente está aqui, uns 6 dias atrás, ele deu um discurso, até viralizou aí nas redes sociais, falando assim, elegeram um cara do Centrão. E meses atrás ele já tinha falado, eu sou do Centrão. E dessa vez que ele falou assim, elegeram um cara do Centrão, ele dá uma risadinha cínica, assim, que é como se ele dissesse para o eleitorado que votou nele, enganei vocês. Porque durante a campanha ele falava assim, nós não integramos o Centrão. Palavras dele, tá? Tem os vídeos aí, já mostrei em vários vídeos que eu fiz, o pessoal volta e meia, espalha no Twitter de novo. Ele falava que se fosse para fazer toma lá da cá, ele não faria e tal. Mas... voltando à sua pergunta, então eles são mais ou menos a mesma coisa, Então ele só já que tem o conexões Centrão... políticas com o Ciro Nogueira anteriores. Talvez Já. num jogo que a gente não conheça. Não, já, enfim, ele era do partido, só que o Bolsonaro, justamente pelo medo de cadeia da família, ele ficou cada vez mais dependente do apoio parlamentar para não ser alvo de um processo de impeachment. Porque se ele é alvo de um processo de impeachment, ele pode perder o mandato, ele perde foro privilegiado, e perde, para além de tudo isso, o poder de barganha que a caneta presidencial dá. Porque aí, com a caneta presidencial, ele consegue articular, você quebra um galho aqui para mim, eu faço isso aqui para você, Faz isso eu que distribuo... te dá a vaga do STF. Alguma então... coisa o Ciro Nogueira fez, porque o presidente não dá uma vaga do Pois STF de então graça, você tem assim. todo esse tipo de escambo, né, que é a tradição nacional e que perverte todas as nossas relações as relações nos negócios públicos, né? Então ele ficou completamente dependente, com medo de perder o poder, e está lá articulando, o Flávio Bolsonaro está lá articulando, agora quer botar um cara no Tribunal de Contas do Estado, e aí o Cássio Nunes Marques determinou a volta de um conselheiro para o TSE, que gera um efeito dominó e permite ao Flávio Bolsonaro conseguir ali uma nomeação. Eles estão sempre articulando. Político fudido. Exatamente. Que não acaba mais. Só que agora tem um detalhe que o Bolsonaro, às vezes, ele traz à luz do dia uma coisa, uma declaração que é repudiável e que muitas vezes era feita na moita. Às vezes ele tem um sincericídio. Então ele falou outro dia, 10% de mim tá... Eu tenho 10% de mim no Supremo Tribunal Federal, que é o Cássio Nunes Marques. Tipo, ele tá lá mesmo para me atender, entendeu? Isso aí depois ele fala isso, ele percebe que falou, ele fala, não é que eu mande no voto dele, mas é que ele tá lá, a gente precisa... mas não são 10%. Ele tem o Gilmar também disposto a ceder aqui para ganhar ali e tal. Só que o Gilmar o tá meio que Toffoli... usando ele. Mas o Cássio Sim, Nunes deve claro. tá usando também, pra Claro, ser sincero. todos estão ali com os seus interesses, mas eles têm muitos pontos em comum, né? Sim. No mundo E ideal, o STF não teria interesse pessoal, né? No mundo ideal. No mundo ideal, tudo seria julgado conforme as provas, né? Não por qualquer tipo de interesse político. Os próprios presidentes escolheriam ministros do Supremo pela sua qualidade, não pela sua fidelidade a eles próprios e aos seus próprios grupos políticos, mas no Brasil, lamentavelmente, há uma outra exceção, assim, um pouquinho, alguém que desvirtua e tal, porque nem sempre você tem aquela figura perfeita, com as características e completamente fiel e tal. Mas, em geral, é isso que eles buscam. E como a sujeira na política adquiriu uma magnitude imensa, as pessoas que têm poder, elas estão querendo quem as blinde, né? E é isso que elas fazem, e se o Bolsonaro ficar aí, ele vai colocar mais ministro para blindá-lo. E tu acha que...